Você já sentiu que mesmo se dedicando muito, parece que o seu negócio não avança na velocidade e no formato que você gostaria? E parece que quanto mais você se dedica, mais preso no operacional você está? É sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui, sobre esse livro, O Mito do Empreendedor. Eu sou a Simone e nesse canal eu vou compartilhar com você livros, filmes e séries que me inspiraram e que mudaram a minha visão sobre negócios, sobre carreira e sobre a vida como um todo. E o primeiro livro que eu quero trazer para você é esse aqui, O Mito do Empreendedor. Eu sou apaixonada por esse livro e eu já indiquei ele para diversos clientes, inclusive já presenteei alguns mentorados meus, porque eu acho que ele traz uma visão muito importante e muito simples sobre como é a trajetória de alguém que começa a empreender. E o livro, ele está dividido basicamente em 3 capítulos. Eu vou mostrar aqui para você. No primeiro capítulo, o autor fala sobre quais são, de fato, os mitos do empreendedor e como que isso funciona nas pequenas empresas. No capítulo 2, ele fala sobre como você pode ter uma nova visão sobre a sua empresa e como você pode aplicar ferramentas que vão te trazer mais velocidade e uma visão mais ampla sobre o que é ter, de fato, um negócio. E na terceira parte, ele fala sobre como você pode criar uma empresa que de fato funcione. Ele vai trazer aqui vários insights e várias ferramentas contando a história de uma empreendedora e os desafios que ela vive no dia a dia do seu negócio. Eu escolhi esse livro como o primeiro livro aqui do meu canal porque ele foi indicado por um conhecido no momento da minha vida em que eu estava procurando aprender sobre gestão do tempo, sobre como tornar as coisas mais fáceis lá na empresa. Eu já tinha minha empresa há alguns anos, mas eu comecei a perceber que eu tinha algumas dificuldades em delegar, em gerenciar o tempo, principalmente quando eu comecei a atribuir tarefas para minha equipe e eu precisava acompanhar o trabalho deles. E eu estava com dificuldades porque, para mim, no começo, foi muito difícil delegar as atividades que eu fazia. Eu estava muito presa a executar as atividades, porque eu comecei a empresa sozinha, então eu comecei a construir tudo o que era feito lá, e eu estava numa zona de conforto em que eu executava tudo, e quando começaram a surgir as pessoas na minha equipe, quando eu comecei a formar a minha equipe, eu tive essa dificuldade em delegar. E quando eu conheci esse livro e li ele pela primeira vez, eu entendi por que eu tinha essa dificuldade, porque a Sara, ela também passou por essas dificuldades, que são, na verdade, dificuldades que a maioria dos empreendedores passam. E é por isso que eu escolhi esse livro, porque eu tenho um carinho muito especial por ele, porque ele me ajudou muito numa fase bastante desafiadora da minha empresa. E nesse livro, o autor conta a história da Sara, que era uma dona de uma loja de tortas. A Sara, ela era apaixonada por fazer bolos e tortas com as receitas que ela aprendeu da avó dela. Mas quando ela resolveu se tornar empreendedora e abrir a loja de tortas, ela percebeu o quão difícil era ter um negócio. E de uma apaixonada por fazer tortas, ela passou a ser uma empreendedora frustrada, porque ela já não conseguia mais se dedicar àquilo que ela realmente gostava, que era produzir os bolos e as tortas, e ela começou a perceber vários desafios no dia a dia dela, e ela não sabia como superar esses desafios. E o autor, ele conta esses desafios da Sara e ele introduz um segundo personagem nessa história, que é um consultor. E ele começa a dar vida aos problemas da Sara e trazer esses problemas para uma dimensão em que ele começa a dar conselhos para ela sobre como que ela pode superar esses obstáculos que ela estava enfrentando no dia a dia do negócio dela. E quando o autor fala sobre esses desafios, ele explica para Sara que todas as pessoas que abrem um negócio, elas deveriam ter 3 perfis. E ele fala sobre esses 3 perfis da seguinte forma. O primeiro perfil é o perfil empreendedor. E quem é o perfil empreendedor? Quem tem esse perfil? A personalidade empreendedora, ela transforma a condição mais trivial em oportunidade excepcional. Então, o empreendedor é aquele que tem uma visão de negócio, que tem uma paixão, e ele vê oportunidade em tudo que passa pela frente dele. Ele é aquela pessoa visionária, que quer abrir um novo negócio, que tem essa paixão por empreender. Mas nós temos um segundo perfil. E esse segundo perfil é o administrador.
A personalidade administradora é pragmática. Sem o administrador, não haveria planejamento. Então, nós temos aqui o primeiro perfil, que é o empreendedor, que é quem tem a vontade de criar um negócio. Depois nós temos o perfil do administrador, que é quem faz o planejamento e faz tudo funcionar na empresa. É o estrategista. E depois nós temos o perfil técnico. O técnico sabe que se não fosse por ele, haveria muita gente pensando e ninguém realizando. Então o técnico é aquela pessoa que coloca a mão na massa, é aquela pessoa que está lá no operacional e que sabe executar todas as tarefas do negócio. E o autor, ele fala que um empreendedor, ele precisaria ter esses 3 perfis dentro dele. Só que, obviamente, é muito difícil encontrar uma pessoa que tenha os 3 perfis, porque normalmente uma pessoa que empreende, ou ela é aquela pessoa que tem o empreendedorismo na veia dela, então ele é aquela pessoa estrategista, criativo e que vê oportunidade nos negócios, ou ele é aquela pessoa que é muito bom tecnicamente em algo e aí ele resolve empreender naquela área onde ele é especialista, ou então é uma pessoa que, por exemplo, é formado em administração, tem uma veia de administração muito forte e ele resolve empreender. É difícil a gente encontrar uma pessoa que tenha esses 3 perfis. Mas aí como que a gente pode resolver essa questão? Então, se eu tenho, por exemplo, uma veia muito empreendedora e eu não tenho a veia do conhecimento técnico e nem do administrador, como que eu posso resolver isso? Eu posso me associar a uma pessoa que tenha esses outros perfis que eu preciso. Eu posso ter pessoas na minha equipe, como por exemplo, coordenadores e gerentes que têm esse perfil. Então eu vou associando pessoas ou sócios no meu negócio que possam trazer esses conhecimentos que eu não tenho. E assim a gente pode formar uma empresa, formar um negócio que tenha pessoas ocupando esses 3 perfis. Porque o autor fala que quando esses perfis eles estão desequilibrados, uma empresa não funciona bem, um negócio ele não tem sucesso quando existe esse desequilíbrio. Porque se eu tenho um negócio onde eu tenho um perfil muito técnico, eu vou deixar de pensar no planejamento e eu vou deixar de ser uma pessoa mais visionária sob o ponto de vista do negócio em si, ter uma visão mais estratégica. Se por outro lado eu tenho um perfil muito empreendedor, normalmente a pessoa ela se perde nessa questão de enxergar oportunidade em tudo que ela vê e a operação dela não funciona bem. Ou o planejamento estratégico da empresa não é construído e ninguém está olhando para isso e aí a empresa começa a funcionar sem uma estratégia. Então é por isso que o autor traz aqui a necessidade de nós desenvolvermos as habilidades para nós termos esses 3 perfis ou então nos associarmos a pessoas que têm. Durante os últimos anos em que eu trabalhei muito com consultoria e assessoria na área de gestão empresarial, eu vi muito isso acontecer e era muito engraçado porque quando eu começava a fazer uma mentoria, uma consultoria com algum empreendedor, eu sempre lembrava desse livro porque eu identificava rapidamente qual era o perfil que aquele empreendedor tinha e quais eram os outros 2 perfis que faltavam normalmente. E eu sempre falava do livro justamente para despertar nas pessoas que eu atendia esse senso de que a empresa ela precisa funcionar com esses 3 perfis, porque todas as vezes que nós nos deparávamos com dificuldades em algum negócio que nós estávamos assessorando, era porque faltava 1 ou 2 desses perfis. Justamente por quê? Porque havia esse desequilíbrio. A gestão da empresa não estava em harmonia. E uma coisa que eu achei muito curiosa ao longo do tempo é que muitas pessoas me disseram, muitas pessoas que tinham sócios, eles me disseram o seguinte, que quando eles procuraram um sócio, eles procuraram um sócio parecido com eles. Então, assim, a pessoa, ao invés de procurar um sócio que complementasse aquele perfil, aquelas habilidades que a pessoa não tinha, ela se associou a uma pessoa que tinha as mesmas características que ela. Então, ao invés de ele procurar uma pessoa totalmente oposta, com conhecimento totalmente oposto para agregar e somar os conhecimentos, ela tinha um sócio que era totalmente parecido com ela e que aí eles estavam somando as mesmas características e isso fazia com que houvesse esse desequilíbrio que o autor traz muito bem exemplificado aqui no livro. O autor, ele fala uma frase aqui no livro que é bem interessante, que ele fala o seguinte: não trabalhe no seu negócio, trabalhe pelo seu negócio. E essa frase faz muito sentido porque muitas vezes nós nos pegamos muito presos a trabalhar muito no operacional da nossa empresa. Nós queremos colocar a mão na massa e normalmente porque nós somos muito bons naquilo que nós fazemos na nossa empresa,
e nós conhecemos a fundo aquele trabalho que é feito na empresa e aí a gente cai nessa cilada de querer ficar muito tempo preso no operacional. E o fato de nós ficarmos executando muitas atividades, muitas tarefas na nossa empresa, implica em a gente não ter tempo para pensar na parte estratégica, na parte de gestão, na parte de desenvolver o negócio como um todo. E é muito comum a gente pegar os empreendedores muito presos no operacional. E aí, de novo, né, a gente fica sempre com um desses pilares em desvantagem em relação aos demais. E aí acontece aquele desequilíbrio que o autor vai trazendo aqui, narrando ao longo do livro, e por isso que a gente vê muitas empresas com problemas na sua gestão, com problemas no seu negócio, justamente por causa dessa falta de harmonia entre os 3 pilares da gestão que o autor traz aqui no livro. E aí eu quero deixar aqui as 3 principais lições que esse livro traz. A primeira lição é que nós temos que criar processos na nossa empresa, mesmo que eles sejam os mais simples possíveis, mas a gente precisa formalizar como as coisas devem ser feitas na nossa empresa, porque conforme as pessoas vão chegando na empresa, elas vão entrando naquele ritmo que a empresa tem, na padronização que a empresa quer ter e na identidade que ela quer ter nos seus processos e em como que ela entrega o produto ou o serviço que ela executa. Então, o autor traz aqui como a primeira lição essa formalização e a necessidade de nós termos processos de trabalho definidos na nossa empresa. A segunda lição que o autor traz é que o empreendedor, o dono do negócio, ele precisa estar sempre olhando para o futuro do seu negócio. E para que ele consiga fazer isso, ele precisa deixar de ser o faz-tudo na empresa e se tornar uma pessoa mais estratégica. Então, conforme a empresa vai crescendo e conforme as pessoas vão chegando e você vai formando a sua equipe, você precisa aos poucos ir se desligando do operacional, da execução do seu negócio e começar a ter mais tempo para você dedicar à visão de futuro do seu negócio. Então essa é a lição número 2. E a lição número 3 é você testar, padronizar e repetir. O autor traz aqui alguns exemplos e ele fala que as grandes empresas, as empresas bem-sucedidas, elas não ficam tentando reinventar a roda. Elas aplicam algo, elas verificam se aquilo funcionou bem e elas vão repetindo isso ao longo do tempo. Para que você não perca tempo tentando fazer algo totalmente novo na sua empresa e poder aproveitar aquilo que já funciona, aquilo que já foi testado, já foi validado. Então você pode aplicar na sua gestão, aplicar aí na sua empresa, fazer as adaptações necessárias, fazer com que aquilo funcione dentro da realidade do seu negócio e repetir, e repetir, e repetir aquilo que está funcionando e que está tendo sucesso no seu negócio. Se você se identificou com isso que eu trouxe aqui nesse vídeo, eu recomendo que você faça a leitura desse livro aqui. Ele vai ser muito importante tanto para você que está querendo começar um negócio, para você que acabou de começar, ou até mesmo para você que já tem um negócio há muito tempo, porque ele vai ser muito esclarecedor e vai trazer uma visão muito mais completa sobre como que um negócio bem-sucedido funciona. E se você gostou desse vídeo, dos insights que eu trouxe aqui sobre ele, deixa aqui o seu like para que esse vídeo possa chegar para mais pessoas e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!